Olá, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o primeiro capítulo desta série, Mensagens às 7 Igrejas Apocalípticas para os Dias Atuais. Então vamos à mensagem de hoje. Primeira mensagem apocalíptica à Igreja de Éfeso. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Éfeso significa desejado. Lá estava a igreja que expressava o amor de Cristo. A igreja de Éfeso corresponde até o final dos primeiros apóstolos, quando o primeiro amor começou a esfriar, motivado pelos sofrimentos e provas cometidos contra os maus obreiros que já começavam a surgir. Éfeso, cidade da Lídia, na costa ocidental da Ásia Menor, no foz do rio Cáster. Nela se encontrava o templo da famosa Diana, que os gregos identificavam como a deusa Ártemis. Quando o apóstolo Paulo fez a sua viagem a Jerusalém, já no fim de sua segunda viagem missionária, foi rapidamente a Éfeso, pregou na sinagoga e deixou Áquila e Priscila naquela cidade para continuarem a evangelização. Assim diz a palavra do Senhor. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Voltando a Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os pastores, e os 7 castiçais de ouro são as igrejas. É o Senhor que sustenta seus pastores com a sua destra poderosa, e anda no meio das suas igrejas para conduzir tanto aos pastores quanto às igrejas, dirigindo-os à sua vontade. Não foram os anjos celestiais que Deus confiou a obra da redenção ou da salvação da humanidade, mas, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O Espírito Santo confiou aos homens para continuar o trabalho iniciado por Jesus. Foi aos homens e não aos anjos que o Senhor enviou. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Espírito Santo os capacitou com poder para serem suas testemunhas. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. O Senhor chamou e enviou, como também continua a chamar e a enviar os homens para a sua obra. E ele sustenta com sua destra seus pastores, seus bispos, apóstolos, mas requer que cada um seja paciente, digno de ser testemunha e apto no seu ministério. Deus emite sua primeira mensagem à igreja de Éfeso, que chegou até os dias atuais. Assim diz a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. O Senhor é onisciente, e tudo está bem claro e patente aos seus olhos. Assim diz a palavra do Senhor. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus conhece tudo sobre nós e como também estamos fazendo a sua obra, pois nada está oculto diante dos seus olhos. Portanto, ele não abandona seus servos em suas adversidades
lutas e dificuldades. E se formos pacientes no cumprimento da sua obra, a qual somos comissionados, ele nos promete que seremos grandemente recompensados. Voltando a Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. No grego, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, um representante de Cristo. Entretanto, os que estavam na igreja de Éfeso eram servos do pai da mentira, disseminadores de heresias, enganadores e, portanto, não eram mensageiro de Cristo. Amados, devemos sofrer e suportar com amor as fraquezas dos nossos irmãos, mas nunca nos tornar cúmplices do erro de alguém, a fim de agradá-lo. Contudo, devemos olhar para nós mesmos, para que também não sejamos tentados. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas palavras vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Não devemos permitir que ninguém nos engane com palavras fantasiosas e inúteis, porque isso trará juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Logo, não sejamos companheiros de irmãos mensageiros que andam em desobediência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 17, o Espírito Santo nos adverte por meio do apóstolo Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Devemos andar com sabedoria, tanto para com os irmãos da igreja, como também para com os de fora. Nunca devemos compactuar com os erros e heresias dos chamados falsos irmãos, quer sejam obreiros, missionários, pastores, bispos, profetas, doutores, apóstolos e etc. Aqueles que disseminam um evangelho distorcidos. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Precisamos falar o que convém à sã doutrina e nunca aceitar um evangelho diferente, porque sabemos que assim como os tais obreiros fraudulentos, como também seu evangelho, são anátemas. Portanto, diante dos sofrimentos e das heresias disseminadas pelos falsos obreiros no meio da igreja de Cristo, sejamos pacientes para continuar firmes, pregando o evangelho genuíno à luz da palavra de Deus e servindo ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amados, todo o nosso esforço na obra de Deus terá suas recompensas. Assim diz a palavra do Senhor. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira parte da mensagem apocalíptica à igreja de Éfeso para os dias atuais. Na próxima semana, daremos continuidade nela e então concluiremos. Portanto, se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Salvador, Jesus Cristo, ou está afastado da presença dele, volte para o Senhor, reconcilia-te com ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, obrigado pela tua palavra. Revela a cada coração. Edifica a tua igreja para que ela não seja levada em roda por todo o vento de doutrina enganadora. Ó Espírito Santo, só tu podes convencer o homem do pecado,
Portanto, dá graça a essa pessoa arrependida. Liberta, cura, perdoa, salva em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei compartilhando convosco o segundo capítulo desta série sobre mensagens às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.